Fala pessoal, voltando direto do VTEX e agora duas pessoas super importantes para a gente olhar um pouquinho estratégia de aquisição, conversão, fidelização e os principais tópicos aqui de e-commerce. Estou com o Alfredo Soares, um dos sócios aqui da CRM Bônus. E aí, irmão? Que bom estar aqui, ver mais um ano a CRM brilhando, deixando esse VTEX Day amarelo. É isso, sim. A gente gosta de cor. Boa. E Thiago, nosso VP comercial. E cara, eu queria ser bem objetivo aqui. A gente está falando nos últimos eventos sobre inteligência artificial. Tem muita espuma, muito barulho, muita coisa. Eu quero saber na prática, né? O que vocês estão vendo do varejista, onde ele está aplicando, onde vocês estão vendo realmente que está mudando o ponteiro nas operações. Então, eu acho que tem muito barulho e quero saber na prática aqui o que vocês têm visto. Cara, a minha visão é que não é só barulho, não. Acho que a galera tá botando muita mão na massa já. Já tem muita coisa em relação a estoque, já tem muita coisa em relação a marketing, atendimento também, tem muita solução legal, muito varejista já usando. Eu só acho o seguinte, por incrível que pareça, mas os pequenos estão muito mais profundos na utilização do que os grandes. Porque é uma questão de necessidade. Inteligência artificial hoje para negócio é gerar eficiência. Encantar o cliente, atender melhor, atender mais... Cara, não é esse o guidance. O que está fazendo a galera gastar tempo, energia, dinheiro, acelerando o uso da inteligência artificial é porque todos os cases do mundo são, cara, se eu uso, gera mais margem de contribuição. Então, obviamente, o pequeno, que, é uma corrida maluca para conseguir gerar margem num negócio de varejo que é tão concorrido, tão complexo, cara, a galera tá, virando noite para usar essas tecnologias. Boa. E, Thiago, na CRM Bônus a gente tem investido bastante tempo e recurso nesse tema de IA, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal os principais casos que a gente está colocando e onde a gente está conseguindo ajudar o varejista com o IA nessa ganho de performance, trazer venda nova para eles. Boa. Eu concordo ponto a ponto aqui com o meu irmão Alfredo comentou. Eu acho que IA tem que ser quase sempre, ou na verdade sempre, o fim. E, na verdade, o começo, o meio e não o fim. E eu vejo uma discussão meio maluca, quase como um frenesi sobre o uso do IA, uma pressão grande, inclusive dos boards, para a adoção de IA, em problemas que não necessariamente serão melhor resolvidos com IA. A gente não está nesse lugar. A gente tem apostado em inteligência artificial como copilot dos nossos produtos, nos ajudando a tomar decisão em escala, indo para o caminho da personalização quase sempre, que seria impossível sem IA. Então a gente tem cases bem legais acerca principalmente da hipercustomização dos benefícios entregues para o comprador lá na ponta. Na prática, como funciona? Sem IA, a gente conseguia personalizar campanhas por clusters, o que funcionou até aqui. Com IA, a gente consegue em tempo real, lá no PDV, na experiência do comprador, personalizar campanhas como cashback, como Member Get Member, como gatilhos inteligentes, entregues regra a regra, de acordo com o comprador, 1 a 1. Então, esse é um dos benefícios que a IA destravou desde o ano passado. Nós já estamos nesse lugar há algum tempo e o ganho final é aumentar a performance de campanha, aumentar a eficiência, que o Alfredo comentou. E a gente lançou na semana passada, quase como uma JV, junto com a iFood e com a Meta, o nosso novo produto que chama Presenteia IA. Presenteia. Na prática, é um marketplace que roda no WhatsApp, muita IA embarcada, onde eu consigo, do ponto de vista prático, entender com muito dado, muita inteligência, quais as marcas que meu amigo Alfredo usa, e eventualmente presenteá-lo com o tamanho certo, com a marca correta, usando o WhatsApp como canal e usando toda a eficiência logística do iFood. Esse produto vai ser animal. Eu acho que no final do dia, a inteligência artificial ela tem presença estratégica, tática e operacional. Então ela vai, obviamente, trazer muita eficiência de custo, de mão de obra, de produtividade operacional. Taticamente, ela tem várias novas avenidas de crescimento. E estrategicamente, você consegue consultar e pegar inputs que podem mudar o direcionamento do teu negócio. Então, a inteligência artificial ela tem que estar sendo usada pelo teu cara que está operando lá na ponta, na loja.
ela tá na tua câmera filmando o comportamento do teu cliente na loja e te dando mais input, transformando imagem, áudio, informação em direcionamento. E ela tem que ter alguém de conhecimento de IA sentado na tua cadeira, debatendo para onde você está levando o teu negócio, porque vai ter muito lugar que você vai poder levar o teu negócio que só vai ser possível por conta de IA. Então, essa é a minha forma de enxergar isso. Cara, e esse tema de você falar da loja, pra mim, foi muito interessante na NRF desse ano. Um dos casos da H&M foi que eles colocaram sensores em algumas lojas para capturar o som dentro de provador, dentro da loja, que era uma coisa que era impossível você pegar esse som e um humano tratar, e eles conseguem hoje em real time... fazer com esse negócio, né? Ouvir, né, o que as pessoas estão falando no provador, se elas estão falando que tá caro, que o produto não tá bacana, por exemplo, tratar isso loja a loja e tirar inputs super estratégicos, né? Então, desde reposição de produto, input de pricing, que muitas vezes a gente leva tempo no varejo para entender. Então, aqui tem, né, na operação de varejo, muitas camadas interessantes que eu tenho visto muita coisa fora já grande, né? E a gente também já botando muita mão na prática, né? Olhando inovação, acho que chegou no Brasil recente o tema de TikTok Shop. É uma alavanca que pode ser muito representativa, né? Live, a gente sabe, né? O WePink, a gente sabe as grandes marcas, o quanto elas já conseguiram tracionar dentro desses canais novos, né? Mas queria um pouco da visão de vocês sobre inovação, o que vocês têm visto para esse varejista trabalhar novas verticais e não depender só do fluxo da loja ou só de mídia paga, por exemplo, para levar fluxo para o e-commerce. Cara, eu acho que no final do dia é muito a forma como as empresas têm usado o marketing, né? Eu acho que o marketing, ele tem muito mais, e aí por isso que eu acho o valor da CRM Bônus como companhia e por isso que eu investi na CRM Bônus. A CRM Bônus, ela transforma marketing, comportamento em ferramenta. Marketing hoje é muito mais sobre ferramenta. É ferramenta e número. Então, cara, quando você muda essa visão live, vamos pegar o exemplo de live. Live, cara, você pode fazer várias lives curtinhas, você pode divulgar uma live antes, fazer da live um evento, você pode sair abrindo live com o teu cliente de prova social, você pode fazer live só de oportunidade. Live é a forma, mas o como, as diferentes estratégias de como você pode usar live para o teu negócio, cara, são quase infinitas. Exato. Você tem muitas formas diferentes. Sinistro. Então você abrir uma live do nada é uma coisa, você divulgar durante uma semana uma live é outra parada. Você abrir live curta é um propósito, você abrir live longa é outro propósito. Você tem live no Instagram que é uma coisa, live no YouTube é outra, live no Zoom é outra. Então, live é uma ferramenta. Então, eu acho que o varejista, ele muitas vezes, ele coloca o marketing num segundo plano, que ele deveria entender o marketing ou gastar tempo, energia, recurso de uma forma diferente. Eu vou fazer um paralelo com o que eu vivi no mundo do e-commerce, porque a gente, né, começou o movimento de e-commerce no Brasil. Cara, quando a gente começava, lá atrás, 10 anos atrás, quando você abriu uma loja virtual, pô, o cara falava assim, abrir a loja virtual, mas não vale a pena, minha loja física vende muito mais. Aí você falava assim, beleza, mas vamos lá, quanto você investiu na loja? Quem é o cara que está liderando a tua loja virtual? Ah, não, é o estagiário. Ah, não, é o... Não sei o que. Se você pegar o mesmo nível do cara que é gerente da tua loja para tocar o teu e-commerce, se você pegar o mesmo cara que o mesmo valor que você paga de aluguel e colocar no teu ads, vamos ver o que converte mais. Vamos ver o que você tem mais controle, mais intencionalidade na tua mão de, pô, não tá funcionando, vou mudar a estratégia. Então eu acho que o varejo, ele precisa olhar para o marketing de uma forma diferente. E aí aquela coisa do barriga no balcão fica muito mais ouvido no cliente, olho no caixa. Total. Thiago, tema de inovação aqui, olhando para aquisição, a gente lançou muita coisa recente também. Falo para o pessoal um pouquinho do que a gente tem olhado para ajudar o varejista a atrair cliente novo. Boa. Eu tenho certeza que quando a gente pensa em marketing, varejo e sobretudo gestão de dados, o CRM Bônus é uma das empresas que mais tem inovado no Brasil, modéstia às favas. Assim como o marketing é a ferramenta, eu parafraseando o Alfredo aqui, eu diria que dado também é ferramenta. E a gente sempre esteve nesse lugar, inicialmente para o varejo físico, né? É ajudar o varejista a reconhecer quem é o comprador, captar dado, autenticar esse dado para que ele possa ter tomado decisão importante. A gente ficou muito bom nesse negócio e principalmente nos últimos 2 anos, eu diria, a gente começou a acelerar muito as nossas frentes
no digital, no e-commerce, né? Então é o cashback cada vez mais personalizado, melhor integrado, porque no e-commerce a gente precisa integrar muito bem, descer a nível SKU para conseguir fazer campanhas inteligentes. E eu diria que uma grande inovação que tem trazido contas que a gente não conseguia acessar com o cashback por N motivos é o CRM Back. Na prática, a gente passa a desanonimizar o comprador, que nem chegou até o carrinho, uma integração muito simples através do GTM, com uma tecnologia robusta por trás e embarcada em toda a jornada conversacional, para tirar da condição de anônimo, que hoje são 90% da base de quem acessa um e-commerce, com uma cultura muito drivada para dados e marketing como ferramenta. Na prática, eu capto dados do comprador que sequer chegou ao carrinho e crio cenários para trazer ele de volta, para trazê-lo para um evento de conversão, utilizando o WhatsApp como isso. Então, marcas como Kamikado, marcas como Natura, marcas como Carmen Steffens, Aramis, que estiveram aqui com a gente, algumas delas, têm convertido 10, 15, 20% a mais pelo fato de ter uma gestão de dados de marketing eficiente. Exato, é o tema do dado comportamental, né? Não basta eu saber que o Alfredo comprou na Adidas da Oscar Freire um Ultra Boost, é eu saber que ele entrou agora no site da Adidas, está buscando jaqueta, por exemplo, né? E tá com a compra em aberto, não finalizou aquilo ali, e eu poder usar esse dado em tempo real. Então a gente acredito que aqui tem uma avenida muito grande para principalmente, né, um gerente de e-commerce olhar como que ele está trabalhando esses usuários que não estão logados, né? No tema de gestão, olhando o Omnichannel, né, Alfredo, o que você tem visto como pontos de relevância para uma operação maior, né, uma operação com mais de 50 lojas, que tem digital integrado, né, para fazer com que essa operação rode da melhor forma? A gente vê ainda varejistas apanhando muito nesse tema de conseguir integrar um franqueado na estratégia do e-commerce, né, muita briga ainda, mesmo tendo grandes cases de marcas que já estão surfando há muito tempo, né, esse caminho. O que você tem visto aí como processos e gestão para esse negócio acontecer e integrar o varejo no digital? Eu acho que o verdadeiro omnichannel é quando você consegue realmente transformar teus canais em ferramentas para atender o seu cliente. Então, quando você começa a ter inteligência de informação do comportamento do seu cliente, do atendimento dele, fazendo com que ele tenha um atendimento, que não importa em que loja ele está, em que lugar ele está, você tem a informação dele, você consegue dar sequência a uma relação. Então, realmente é diferente. Uma coisa eu atendi, o Thiago veio aqui, eu atendi ele. Aí ele foi na minha outra loja lá e eu atendi ele. Uma coisa é atendimento, a outra é relacionamento. Relacionamento é o atendimento contínuo. Então, é a capacidade que você tem de, cara, como é que eu pego a informação, o comportamento do meu cliente e dou continuidade disso, criando uma relação com ele. Eu acho que a loja que está botando energia, investindo em tecnologia para transformar o atendimento, transformar uma compra e uma relação com aquele cliente, aquele usuário, ela vai conseguir extrair mais valor. Porque ela vai ter mais contexto, e quem tem mais contexto normalmente é mais assertivo. 2, ela vai poder criar mais touch point com o cara, então ela vai ter mais oportunidade. Que é o seguinte, galera, no futuro, qual é o grande desafio hoje que não importa o teu setor você tem? É a comunicação. Se comunicar com as pessoas está cada vez mais caro, está cada vez mais difícil, está cada vez mais competitivo. Toda a marca fala de tudo. Então hoje você tem uma Fórmula 1, você tem um meio de pagamento te dando ingresso, você tem... Então assim, vai vencer a marca com maior engajamento. Engajamento é criar mais contexto, é ser mais interessante do que interesseiro. Então, quando você usa os teus canais para nutrir essa informação, para organizar esses dados, e aí é onde eu acho que a inteligência artificial vai fazer a diferença. Por quê? Porque ela vai dar acesso aos dados. E hoje, as marcas têm os dados, mas elas não acessam. É muita coisa, muita informação Quando perdida, você pega, né? A história da CRM Bônus, um dos grandes inputs que fez a CRM Bônus se tornar líder no mercado foi a educação do mercado de usar cashback como estratégia de eficiência, de margem. E não tipo, faz cashback aí, sai criando. Se a gente para analisar, eu lembro do Zoco falando da importância de você simplesmente pegar e treinar o seu time a lembrar o teu cliente da campanha de cashback. Ou seja, mais do que você fazer o cashback, a campanha de você treinar o seu time, a campanha de você conseguir comunicar que existe, faz o uso explodir e a tua margem de contribuição saltar.
Total, o engajamento do time de loja é algo que muda muito o ponteiro, né? O time de loja comprar, né, a estratégia de digital, desde da coleta do dado, né? Então, a gente pega marcas hoje que saíram de 30% de cadastro e estão 90% de cadastro, né? Hoje a gente tem Arezzo, por exemplo. Cara, quantos franqueados na operação que antes não tinham nem o nome da cliente, hoje a gente tem 90% da base cadastrada. Tiago, acho que tem um ponto importante aqui colocar também desse avanço que a gente está olhando no gift back, né? De ele sair só, né, o gift back baseado no cliente e ele olhar também para o desempenho de produto, para a personalização da categoria. Fala um pouco desses próximos passos do gift back para o pessoal. Boa. Historicamente, a gente olhou sempre para a camada de dados transacional e cadastral. Foi como nós começamos e para quem não tinha nada, isso já era muito. De fato, a gente ajudou a educar o varejo e o varejo se profissionalizou, teve aumento de expertise e está cada vez mais exigente. Então, há tempos, nós já éramos provocados a mergulhar no que a gente chama de dado comportamental, a entender a integração a nível SKU. Isso começou a acontecer com bastante força nos últimos 12 meses, eu diria. Nós basicamente refaturamos as nossas integrações com os nossos principais providers, principais stakeholders, e hoje nós temos o que nós chamamos de V2, Gus, que é a nossa integração a nível produto, a nível pagamento, lá na Lynx, lá na TOTS, na Vetex, a galera que tem feito o varejo acontecer. Então, mais do que saber que o Alfredo comprou R$ 1.500 lá na Aramis, eu sei que o Alfredo comprou R$ 1.500 na Aramis, quais são os produtos, quais o tamanho que ele veste, e por conta disso eu consigo entregar campanhas extremamente customizadas, obviamente, e me ajudando nessa tomada de decisão. Então, é exatamente esse nível de detalhe e nível de entendimento do comprador e da marca, saber se ele pagou com Pix ou se ele parcelou em 12 vezes, que me permite hipercustomizar jornadas e destravar produtos como o Presente IA. E aqui tem outro tema, né? A velocidade do varejista. Então, esfriou agora em São Paulo, o varejista pode dar cashback dobrado em moletom, né? Então, antes a gente não tinha esse tipo de recurso, agora a gente passa a ajudar os times de produto, né, e trade, marketing, né, a conseguir fazer com que ações que antes eram mais de loja entrar na estratégia de cashback. Total, parece uma mudança simples, mas no final do dia entrega muita eficiência operacional e margem de contribuição. Total. Esse é o objetivo. Pouco frufru e muito dinheiro no bolso do varejista. No final, galera, não é sobre o futuro ser customizado e ser o comportamento do cliente. E nem é o presente. Sempre foi e sempre vai ser. A diferença é que no passado era na intuição, exato, era no caderninho. Hoje é com inteligência artificial. Perfeito. Mas varejo é a criação de consumo a partir do comportamento das pessoas, da vontade, do desejo, da necessidade, e aí cada uma dessas é uma caixinha de oportunidade que você pode criar um negócio. Tanto que o varejista hoje, o CMO de um varejo hoje, o cara que lidera o e-commerce, ele fica sentado recebendo uma porrada de fornecedor de tecnologia e ele vai testando tudo. Ele não quer saber, ele vai testando tudo. Por quê? Porque hoje, varejo é tecnologia. É tecnologia para entender o meu cliente, para poder ser mais assertivo, para poder evitar erro, para poder conseguir ter mais resultado. E isso vem fazendo o varejo sair de um negócio com a margem ruim para um negócio diferente, que está fabricando produto, porque ele sabe o comportamento, então as chances de erro é menor. Então, o varejo ele está passando por uma mudança de modelo de negócio. Então você tem a indústria começando a abrir loja, você tem o varejo começando a lançar linha de produto. Então o varejo está mudando o modelo de negócio. Mas varejo é monetizar o comportamento do cliente. Perfeito, animal. Total. Gente, super obrigado por quem está escutando. Entrem na playlist aqui do nosso podcast. Tem muita troca e conversa relevante direto aqui do VTEX Day 2025. Super obrigado pela conversa. Foi muito bom ter você. Thiagão, vamos continuar que tem muita mais conversas aqui no VTEX pra gente trocar. Bora. Continuem com a gente. Valeu, bora pessoal. vender. Valeu.